Então, pessoal, continuando agora a nossa segunda aula em sequência. Tudo tranquilo, então, dessa ideia das trilhas ficarem abertas por uma semana, certo? Elas são avaliativas, né? Não esqueçam disso. Beleza? Então, as trilhas vão ficar abertas aí por uma semana. Talvez eu até deixe um pouco mais de tempo, tá? Já que semana que vem vai ser a última semana de aula antes de vocês terem uma folguinha, né? Posso deixar até sexta. Então, deixa até sexta aberto. Mas tem que fazer, né, gente? O mais rápido possível aí para vocês se livrarem de uma vez das atividades. A ideia não é ficar acumulando coisas, a ideia é se livrar das coisas. Então, essas trilhas são avaliativas. Lembre que participação também é avaliativa. Eu estou considerando, por enquanto, presença, né? Beleza? Ainda não estou pedindo para vocês. Ainda não estou pedindo especificamente para onde vocês responderem qualquer coisa, mas isso pode acontecer no futuro. Que mais? Vamos resolver então o número 3, para a gente encerrar essa parte de trabalho. Daí a gente pode ir para o último assunto aqui, né? Para a gente encerrar trabalho e para o último assunto que é potência. Então, já coloquei para gravar? Já coloquei para gravar sim. Então, pessoal, vamos lá. Questão número 3 da página 56. Então, página 56, exercício número 3. Então, agora tem um gráfico mais complexo ali, né? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma. A ideia é que vocês percebam isso. Então, diz o seguinte. Um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. Pessoal, o fato dele falar que inicialmente está em repouso, por enquanto não quer dizer nada, tá? Beleza? No futuro, o fato dele falar que está em repouso vai fazer com que a gente possa descobrir também como a velocidade dele vai mudar e que velocidade ele vai ter em cada trecho. Tudo bem? Mas não é agora, tá? Porque a gente ainda não aprendeu o suficiente para isso. Mas basicamente, eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês então. Então eu tenho esse gráfico, que é um pouco mais complexo. Aqui. Aqui. Olha, ele chama S aqui, tá? Mas a gente sabe que é deslocamento, né? X, distância. Então eu vou chamar de D mesmo. Distância em metros e aqui força em newton. E o gráfico ele tem esse formato. Ele vem reto até aqui, até o pedaço, depois ele vai até o zero, e depois ele fica negativo. Beleza? Então o gráfico é assim, né? Vamos colocar os valores. Aqui é 4. Esse ponto é 2. Esse ponto aqui é 8. Faltou um pouquinho aqui, mas aqui é menos 10. Aqui é 0. E aqui é 20. Então ficou assim o nosso gráfico. Certo? Bem bonito, né? Então, vamos ler lá de volta. Um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F de direção constante. Então, a direção da força é sempre a mesma, tá? Cuja intensidade, em função do tempo, em função da posição, é dada na figura. Então, o tamanho da força, o valor dela é dado por essa aqui, né? Então, ela começa a 20, depois ela vai diminuindo até 0, depois ela fica negativa. Calcule o trabalho da força do 0 até o 8. Então, do 0 até 8 metros, qual foi o trabalho realizado pela força? Daí, vejam lá, tem uma observação aqui em cima. Observação. O sinal negativo atribuído à intensidade da força indica que a força tem sentido contrário ao sentido positivo, especificado para a direção constante considerada. Então, quando a força é negativa, esse trecho aqui, ó, que a força está abaixo do zero, quer dizer que a força está contrária ao movimento. Beleza? Então, se a força está contrária, a gente já sabe que essa parte aqui vai ser negativa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que calcular o trabalho. O objetivo da questão é calcular o trabalho. Bom, a gente já sabe que o trabalho é igual à área total. Então, a gente vai ter que calcular a área total. Essa figura aqui ela é meio esquisita. Então, eu vou calcular a área em pedaços. Primeiro, eu tenho esse retângulo aqui. Beleza? Então, eu tenho a área do retângulo. Eu tenho esse trecho aqui, ó. Certo? Essa área aqui, eu vou chamar de área do triângulo número 1. E eu tenho essa área aqui. Certo? Que está entre a curva e o eixo. Essa área vai ser a área do triângulo 2. E a soma de todas elas é a área total, e a área total embaixo da curva a gente chama de trabalho. É esquisito falar embaixo, né? Porque aqui realmente está embaixo, mas aqui não está embaixo, está em cima, né? Mas lembre, quando a gente fala área embaixo da curva, não é necessariamente o que está embaixo.
é a área entre a curva e o eixo horizontal, tá? Então, vamos lá. Área do retângulo. Área do retângulo, base vezes altura. Então, a área do retângulo seria a base, do 0 ao 2 é 2, multiplicado pela altura, do 0 ao 20, 20. Portanto, a área do retângulo é 40. Então, está aqui, área do retângulo, 40. Agora, área do triângulo número 1, que é esse pequenininho aqui. Área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A área do triângulo 1 seria a base, do 2 até o 4 eu tenho 2 metros. A altura, do 0 até o 20 eu tenho 20 newtons, dividido por 2. Então, área do triângulo número 1, corto 2, né? Ficou só 20. E agora falta a área do triângulo 2, desse triângulo aqui. Então, seria a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo 2 é a base do 4 até o 8. Do 4 até o 8, 4 metros. A altura do menos 10 até o 0, eu tenho 10. Eu divido isso por 2. A área do triângulo 2, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 20, 2 vezes 10 é 20. Então tá aí, 20. Só que tem que lembrar o seguinte, como esse triângulo está para baixo, é menos 20. Beleza, gente? Certo? Concorda comigo? Então é negativo, porque ele está para baixo. Eu estou usando forças negativas. Você pode até colocar, ó, como é menos 10, eu podia colocar menos aqui. Daí esse menos aqui já mostra que tudo dá negativo, porque ele está do lado de baixo. É uma força contrária ao movimento. Qual que é a área total? A área total seria a soma das três áreas. 40 mais 20 é 60, 60 menos 20 é 40. Então a área total é 40. E a questão pediu para calcular o trabalho. O que a gente aprendeu é que num gráfico de força por distância, o trabalho é exatamente igual à área. Então, se a área deu 40, o trabalho é 40 joules. Esse é o resultado final. Nossa, a caneta já foi, né? Então, esse é o trabalho realizado, 40 joules. Olhando lá nas alternativas, letra C, 40 joules. Fechou então, pessoal? Tranquila essa ideia de calcular a área embaixo da curva ou muito complexa? Tranquilo. Não é tão difícil, né? Beleza? Porque a gente só vai usar triângulo e retângulo, beleza? Eu não vou inventar um trapézio aqui no meio, que foi que o exercício queria na aula anterior, no exercício anterior, ou colocar um losango, beleza? Eu sempre vou usar somente triângulos e retângulos. Então lembrem, além das trilhas, no final da aula de hoje, eu vou deixar algumas atividades para vocês resolverem, tá? Beleza? Algumas atividadezinhas. Dessa atividade você resolve, a gente corrige tudo na segunda, né? Segunda a gente corrige essas e faz mais algumas do livro de atividades. Então, vamos tirar isso aqui daqui. Pessoal, então vamos para o último assunto aqui, que é a potência. Então, vou pegar uma caneta nova. Então, o que é potência? A potência é a rapidez que realiza trabalho. Beleza? Então, a potência é a rapidez com que eu faço trabalho. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma máquina, que ela transporta um produto de um lugar até outro, ela realiza um trabalho. Quanto mais rápido ela consegue fazer esse trabalho, melhor seria, né? Certo? E, portanto, a gente fala que ela tem mais potência. Então, a potência é a rapidez com que eu realizo o trabalho. A gente também pode definir a potência como a rapidez com que eu transformo energia. Então, se eu pegar uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada, ela transforma eletricidade em luz. Como que eu sei se uma lâmpada é melhor ou pior? A gente olha a potência dela. Quanto maior a potência de uma lâmpada, ela consegue transformar mais energia em luz. Certo? É claro que se ela transforma mais energia, ela gasta mais energia, né? Isso é óbvio. Mas ela consegue produzir mais luz.
Um carro, quando a gente fala que um carro é mais potente que o outro, o que significa? Que ele consegue transformar mais rápido a energia que está armazenada dentro da gasolina em movimento. Então, um carro mais potente, ele vai conseguir transformar mais rapidamente a energia da queima da gasolina em movimento, certo? É claro que se ele vai transformar mais energia, ele vai precisar de mais energia e vai gastar mais, né? Isso é óbvio. Pessoal, potência a gente define através de uma equação. Então, equação da potência é assim, ó. P de potência. Falar, mas eu vou confundir P de potência com P de peso. É um problema mesmo. Se você confundir, vai ser um problemão. Então, não confunda. Essa é a minha dica, tá? Como eu falei que a rapidez com que eu faço o trabalho é simplesmente o trabalho dividido pelo tempo. É só isso, tá? Potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, vamos escrever aqui o que é cada coisa, né? Então, vou fazer de azul, fica tudo colorido. Esse negócio aqui, isso é trabalho, qualquer tipo de trabalho, tá? Medido em joules. Isso daqui é tempo, é o tempo que dura para fazer esse trabalho, e tempo é medido em segundos. E o P, obviamente, é potência. E potência mede em quê? Vejam que eu tenho joule em cima, segundo embaixo. Então seria joule por segundo. Beleza? Em algumas situações vai ser importante lembrar que é joule por segundo. Mas esse joule por segundo recebe um nome novo. O nome da unidade de potência é representado pelo W maiúsculo, e o nome é, vocês já viram em algum lugar com certeza, escreve assim, watt. Belezinha, pessoal? O correto, a pronúncia correta seria watt. Mas a gente pode falar watt mesmo que tá de boa, tá? Então essa é a potência. Beleza, gente? Então a potência é o trabalho realizado dividido pelo tempo. Alguma dúvida até aí? Hein? Tranquilo, gente? A gente vai usar essa. Beleza, né? Parece tranquilo. A gente vai usar essa equaçãozinha, mas antes de a gente usar, a gente só vai definir para vocês aqui a última parte, que é o rendimento. O que seria o rendimento? Então, o rendimento ele vai determinar qual a porcentagem da potência utilizada para fazer alguma coisa útil. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo de um carro. Quando você queima gasolina, você vai gerar muita potência. Toda gasolina queimada gera potência. Toda essa potência é usada para mover o carro? Não, né? Certo? Então, uma parcela é usada para mover o carro, mover o motor e tal. O resto é jogado fora. Como que eu jogo fora a energia? Bom, a gente joga fora a energia esquentando. Então, o calor é a energia jogada fora. O motor do carro esquenta? Sim, né? Esquenta. Se ele está esquentando, ele está jogando calor para fora. E esse calor é uma energia. Ele faz barulho? Faz. Então, barulho é energia sonora. Então, está produzindo energia sonora. Uma parte dessa energia jogada fora tá sendo usada para desgastar as peças. Então, a energia gasta para desgastar as peças, né, para estragando o motor aos poucos, também é uma energia jogada fora. Então, a ideia é que a gente jogue o mínimo possível, mas não tem como, né? Beleza? Então, para isso, a gente define o rendimento. Então, qual que é a equação do rendimento? Então, o rendimento a gente apresenta por uma letra que chama eta, tá? E essa letra tem esse formato. É tipo um N mesmo, tá? É só um N com uma perninha um pouquinho maior. E ele seria a potência útil dividido pela potência total. Beleza? Então vou escrever aqui a potência total e potência útil. Você pode perceber que essa continha, ela sempre vai dar um número que é 0, alguma coisa. Porque eu nunca posso ter uma potência útil maior que a potência total, né? Certo? A potência útil é sempre menos que o total. Então o rendimento é sempre entre 0 e 1. Se eu multiplicar isso daqui por 100, eu encontro o resultado em porcentagem. Beleza? Então, mais uma vez, né, usando o motor do carro como exemplo, o motor de um carro ele tem um rendimento perto de 30%. Então, de cada R$ 1 que você coloca de gasolina, 30 centavos vira um movimento. E os outros 70 você joga fora de alguma forma. Tá? Belezinha, pessoal? A ideia do rendimento? Alguma dúvida? Tá de boa aí? Então, beleza. Então, antes de eu começar a fazer as atividades,
Mais uma vez, eu quero que vocês lá no chat coloquem o nomezinho de vocês, por favor. Então, cada aula tem chamada, e a gente tem 2 aulas seguidas, portanto, 2 chamadas. Então, no chat ali aqui do Zoom, coloquem o nome de vocês, por favor, enquanto eu bebo o restinho da minha água. Beleza. Não, pode ir colocando aí, tá tranquilo. Pessoal, vou fazer algumas questões com vocês aqui, tá? Eu separei aqui 6 questões para a gente fazer juntos. Então vamos resolver. Peguem a apostila na página 59, tá? Vou deixar isso aqui do lado para a hora que precisar a gente poder consultar. Então peguem a apostila na página 59. E ali vocês podem ver que tem 5 questões. Então a gente vai fazer essas 5 e mais uma do outro lado ainda. Beleza? Certo? Então vamos começar ali com a questão número 1. Página 59, questão número 1. Então a questão número 1 fala o seguinte, vamos pegar ali. 2 máquinas conseguem executar exatamente a mesma tarefa, ou seja, o mesmo trabalho, né? Mas em intervalos de tempos diferentes. Qual delas, certamente, desenvolve maior potência no processo realizado? Então, se 2 máquinas conseguem fazer o mesmo trabalho, mas em tempos diferentes, qual das 2 tem mais potência? Então, a resposta aqui, eu vou escrever na própria apostila. Qual delas desenvolve a maior potência? Então, quem vai desenvolver a maior potência é a máquina mais rápida. Então, eu colocaria isso como resposta. A máquina mais rápida. A máquina que levar menos tempo, ela tem mais potência, ok? Já que potência é a capacidade de transformar energia, de realizar trabalho, né, com rapidez. Entendido? Tranquilo? Então, essa número 1 aí. Então, questão número 1 é assim, tá? Número 2. Vamos para o número 2. Então, a número 1 não tinha resposta, né? Vou colocar um x aqui. Que a resposta a gente fez direto na apostila. Agora, o número 2 tem que fazer conta. Então, número 2. Tirar minha apostila aqui de cima, senão fica ruim de eu escrever. Número 2 fala assim: uma mulher de massa igual a 50 kg, então vamos tirar as informações, né? Massa, 50 kg. Sobe uma rua cuja elevação total é de 30 metros. Então a altura que ela subiu aqui é de 30 metros. Em 40 segundos, a questão falou o tempo. 40 segundos. Qual a potência média desenvolvida pela moça? Qual a potência média desenvolvida pela moça? Perceba que nesse caso, como ela está subindo, o trabalho que ela realiza tem que ser contrário ao trabalho que a força-peso realiza, né? Certo? Já que o peso puxaria ela para baixo. Então, se eu calcular o trabalho realizado pela força-peso, vai ser exatamente o trabalho que ela realiza, só com o sinal trocado, né? Beleza? Então, a equação do trabalho da força-peso é essa daqui. O trabalho da força-peso é mgh. E agora é só substituir os valores. Então, o trabalho realizado pela força-peso seria a massa dela, 50, gravidade, 10, altura, 30. Se eu multiplicar tudo isso, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3 é 15. E com os 3 zeros, 15 mil. 15 mil joules. Esse é o trabalho realizado pela força-peso. Como a questão fala que a mulher está subindo, a força-peso realiza um trabalho negativo, né? Certo? Espera só um segundo. Duda, fecha a porta para mim, por favor. Agora que você acordou e a cadela não vai latir. Coisa, minha esposa acordou agora. Mas ela pode. Pessoal, o trabalho da força-peso, então, é menos 15 mil joules.
Esse foi o trabalho que o peso fez atrapalhando o movimento. Para que a mulher possa subir, ela tem que fazer um trabalho igual. Então, o trabalho realizado pela mulher tem que ser 15.000 joules. Entendido? Certo, gente? Então, o trabalho realizado pela mulher, 15.000 joules. O que a questão quer saber é qual é a potência dela. Então, equação da potência. Vou escrever aqui de azul. A gente acabou de aprender, né? Então, a potência é trabalho dividido pelo tempo. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, é só substituir os valores. A potência vai ser o trabalho, 15.000, dividido pelo tempo, 40 segundos. Então, ela correu essa subida aí em 40 segundos. Portanto, a potência, 15.000 dividido por 40, posso cortar um zero, né? Se eu cortar um zero, vai ficar 1.500 dividido por 4. E isso vai dar 375. 375 o quê? Voltando lá. Potência média em watt. Então, a potência dessa mulher foi de 375 watt. Beleza, gente? Esse é o nosso resultado final. Então, tá aqui. Essa é a potência da mulher, 375 watts. Alguma dúvida? Hein? Não. Bem tranquilo, né? Calculei o trabalho realizado por ela e calculei a potência dividindo pelo tempo. Lembram que watt significa joule por segundo? Então significa que a cada segundo essa mulher realizou um trabalho de 375 joules, ok? A gente pode interpretar assim também, né? Então essa é a questão número 2. Não é tão complexa assim, tá meio tranquilinha ali, né? Bom, vamos fazer agora a questão número 3. A 3 é bem fácil, tá? Nossa, a caneta preta é tão forte que ficou tudo pintado aqui a folha. Então vamos fazer a questão número 3. Essa é bem tranquilinha, tá? Então página 59, questão número 3. A questão diz o seguinte. Uma moto... Não, uma moto não. O motor de uma scooter, que é um tipo de motocicleta, tem uma potência de 800 watts. Então, a questão está dizendo que a potência é 800 watts. Se ela tem uma autonomia de 5 horas, então o tempo que ela fica ligada é de no máximo 5 horas. Qual o trabalho desenvolvido pelo motor? Beleza? Daí a questão pede para apresentar o resultado em quilojoules. Então, quilojoules. Pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que fazer. Se eu quero apresentar o resultado em joule e a potência está em watt, o tempo não pode estar em hora, tem que estar em segundos. Tá? Então, 5 horas são quantos segundos? Seria 5 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Isso dá 18.000 segundos. 18.000 segundos. Esse é o tempo que esse motor fica ligado. Tem que estar em segundos, né? Não pode estar em horas. E aplico na equação da potência. Então, potência é trabalho sobre tempo. Vou colocar aqui do lado. Potência é 800. E igual. Trabalho eu quero descobrir e o tempo é 18.000. Beleza? Para encontrar o trabalho, o 18.000 vai passar multiplicando. Então, o trabalho é igual a 800 vezes 18.000. Quanto vai dar o trabalho? 800 vezes 18.000. Isso na calculadora, né? Vai dar um número gigante. Vai dar 14 milhões e 400 mil. 14 milhões e 400 mil joules. Esse é o trabalho. 14 milhões e 400 mil joules. Mas a questão não quer saber isso dessa forma, né? A questão quer saber qual é o trabalho em quilojoules. Como transforma para quilojoule? Esse K, que é o quilo, ele significa 10 elevado a 3. Então o que eu tenho que fazer é pegar o meu número gigante e fazer ele virar uma notação que tenha 10 elevado a 3. Então ficaria assim, 14.400, a vírgula que estava aqui andou 3 casas. Portanto, 10 elevado a 3 joules. Ok? E agora eu posso escrever assim, 14.400, 10 elevado a 3 é a mesma coisa que quilo. Quilo joules. Então tá aí.
Essa é a forma mais bonitinha, né? Você poderia falar, para transformar de joule para quilojoule é só dividir por 1000. É, tá? Também poderia ser. Se eu tirar mais 3 casas, eu teria 14,4, né? Mais 3 casas que a vírgula pulou. Daí de quilo, eu pularia para megajoules, tá? Mas essa é a resposta da questão, né? Porque a questão pediu em quilojoule. Tranquilo, pessoal? Essa questão não é difícil, né? Essa é bem fácil, não é? O que vocês me dizem? Tudo boa? Essa é fácil, prof. Uhum. Essa é tranquilinha. A próxima questão, então, essa era a número 3, né? Vamos para a número 4 agora. Ops, estou colocando para cá. A próxima questão, a número 4, então, página 59, exercício número 4. A gente vai ter que fazer uma continha primeiro, tá? Então eu não vou colocar o número por enquanto. Ele fala assim, vamos ler lá com vocês. É engraçado que é da PUC Minas e ele fala que é uma locomotiva. Deveria falar que é um trem, né? Se é de Minas. Ah, que piada ruim. Uma locomotiva puxa uma composição de vagões e, por certo intervalo de tempo, exerce uma força de 1 vezes 10 na quinta newtons. Então ele falou ali a força em notação científica, mantendo em um trecho retilíneo a velocidade da composição constante em 10 metros por segundo. Então ele estava fazendo essa força, mantendo uma velocidade de 10 metros por segundo. Nessa situação, a potência dissipada pelas forças de atrito é de... Pessoal, parece bem complexa, tá? A gente tem que analisar para entender, mas não é uma questão difícil, é só uma questão meio mesmo sarninha de analisar. A parte de conta vai ser fácil. Então, aqui. Se a questão fala que a locomotiva está com velocidade constante, quer dizer que a força que ela faz para frente e as forças de atrito que apontam para trás são iguais. Tudo bem? Isso que significa velocidade constante, né? Se uma das forças estivesse ganhando, esse trem deveria acelerar. Se a força F ganha, ele deve acelerar e aumentar a velocidade. Se o atrito ganha, ele deveria acelerar para trás e perder velocidade. Como a questão fala que ele mantém uma velocidade constante de 10 metros por segundo, quer dizer que nenhuma das forças está ganhando. Então, as duas forças são iguais, certo? Então, tanto faz qual das forças eu usar, que elas vão ser iguais. A potência do trem tem que ser igual à potência do atrito. Equação do trabalho seria força vezes deslocamento. E a equação da potência seria trabalho sobre tempo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, ó. Potência é igual. Aqui eu vou substituir dentro dessa equação o que é trabalho. No lugar do trabalho, eu vou escrever essa equação aqui. Trabalho não é igual a isso, então no lugar de trabalho eu vou colocar isso. Força vezes deslocamento. E tudo isso é dividido pelo tempo. E aqui que vem a parte mais interessante, mais divertida. O que eu tenho aqui? Aqui você vai ter que lembrar de uma equação antiga. No primeiro trimestre, a gente aprendeu a equação da velocidade média. O que era a velocidade média? É deslocamento dividido pelo tempo. Lembra disso? Aqui, percebam que dentro da equação da potência, agora, eu tenho distância dividida pelo tempo. No início do ano eu estava chamando de ΔX, agora virou um D, mas é a mesma coisa, né? É distância. Distância dividida pelo tempo é velocidade. Ou seja, eu posso escrever a equação da potência como sendo a força aplicada multiplicada pela velocidade. Tudo bem? Beleza, gente? Então posso escrever dessa forma. E vejam que a equação ficou mais fácil agora, né? E agora a gente vai substituir os valores, então, para resolver. Qual é a potência do trem ou do atrito? Já que a gente falou que tanto faz, já que é igual, né? É o valor da força, está lá no enunciado. 1 vezes 10 na quinta. 1 vezes 10 na quinta. Vezes a velocidade. Qual a velocidade? 10. Então, qual é a potência desse trem? Aqui, olha, esse 1 da frente eu vou repetir. Esse 10 não é 10 elevado a 1? Então, eu tenho multiplicação de bases iguais, repete a base e soma. 5 mais 1, 6. Essa é a potência. 1 vezes 10 na 6, watts. E esse é o nosso resultado final. Beleza, gente? Certinho? Então, esse é o nosso resultado final. Resposta correta lá na questão, letra B, né?
Então, letra B. Então, percebam que essa equaçãozinha que eu escrevi aqui, ó, essa equação, ela é uma equação válida, eu posso usar ela em outras situações? Sim, você pode, desde que você tenha velocidade constante, tudo bem? Se você tiver uma velocidade constante, uma velocidade que não muda, você pode usar essa equação para determinar a potência. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Não? Beleza. Só para a gente encerrar, eu ia fazer ali a número 5, mas a 5 ela vai dar muita conta, tá? Então não vai dar tempo, faltam 8 minutos. Então, vamos pular direto para número 6, daí eu deixo a 5 como atividade para casa, tá? Então, a número 6 eu não preciso nem escrever nada. Então, leiam lá comigo o número 6, na página 60. Número 6. Quando se abre o capô de um automóvel que está em funcionamento, ou esteve assim há pouco, deve-se ter o cuidado de não encostar no motor, para não correr o risco de sofrer queimaduras. Se existisse o motor de um carro com rendimento de 100%, ele esquentaria? Produziria algum barulho? Apresentaria vibrações? Justifique sua resposta. Então, qual que é a ideia aqui? Se o motor de um carro fosse perfeito, qual seria a resposta, né? Se o motor fosse perfeito, toda a energia que está na queima do combustível, ela teria que se transformar em energia do movimento, certo? Tudo teria que se transformar em trabalho e movimentar o carro. Ou seja, o motor não poderia esquentar, não poderia fazer barulho e também não poderia vibrar nem desgastar as peças, né, que seria energia jogada fora. Beleza? Então, essa seria a resposta da questão. Entendido? Então, se eu fosse responder aqui, né? Se existisse motor com rendimento de 100%, ele esquentaria? Não. Produziria algum barulho? Não. Apresentaria vibrações? Não. Justifique sua resposta. Então, eu não vou escrever aqui porque não vai caber, né? Mas com rendimento de 100%, toda a energia da gasolina tem que virar movimento do carro. Nada pode sair daí. Belezinha? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Eu vou fazer o número 7 aqui, porque eu não fiz nenhuma questão envolvendo rendimento, né? A número 7 envolve rendimento. Então, vamos fazer a 7. Eu esqueci de fazer uma de rendimento. Então, número 7. Vou ler com vocês ali. Uma máquina de puxar água realiza um trabalho de 2.000 joules. Então, o trabalho realizado, 2.000 joules em 10 segundos. Tempo, 10 segundos. Sabendo que essa máquina tem rendimento de 40%. Então, o rendimento dela é de 40%. Qual a potência total consumida pela máquina? Qual a potência total? Beleza? Pessoal, primeira coisa então. Se o rendimento é 40%, a gente precisa escrever ele como sendo 0,4. Tudo bem? Não 40%. Mas lembra, né? 40% é 40 dividido por 100. 40%, 40 dividido por 100, por isso 0,4. A questão fala que ela realiza um trabalho de 2.000 em 10 segundos. Essa é a potência utilizada por ela. A potência utilizada é o trabalho que ela realiza dividido pelo tempo. Trabalho que ela realiza 2.000, tempo 10 segundos, portanto a potência utilizada por ela, 2.000 dividido por 10 é 200 watts. Então, de verdade, essa máquina está utilizando 200 watts de potência. Certo? Só que a questão fala que ela tem um rendimento só de 40%. Então, vamos pegar a equação do rendimento. A equação do rendimento é a potência utilizada dividido pela potência total. Rendimento 0,4, potência utilizada 200. E qual é a potência total dessa máquina? Não sei, é o que a questão quer descobrir. Então, nesse caso, o PT aqui, que está dividindo, vai passar multiplicando. E o 0,4 vai passar dividindo. Se eu fizer essa divisão, eu encontro que essa máquina ela consome, né, uma potência total, 200 dividido por 0,4 é 500. 500 watts. Então, está aqui. Esse é o resultado da questão. Então, ela consome 500 watts, mas ela produz de trabalho somente 200. Para onde vai os outros 300 watts que está faltando aqui, na parte que ela utiliza?
é jogado fora, né? Sob a forma de calor, de barulho, de vibração, de deformação das peças e assim por diante, né? Pessoal, tranquilos a equação do rendimento? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Bom, então para a gente encerrar aqui, faltam ali 3 minutinhos para eu deixar vocês irem comer alguma coisa, já que está na hora do recreio. Eu vou passar as atividades para vocês, tá? Beleza? Pessoal, então, além das 2 trilhas, lembrem disso, além das trilhas, eu vou deixar aqui algumas atividades. Então, como eu tinha deixado a número 5, então vou começar com página 59, exercício número 5, tá? Questão deu tempo de a gente fazer. Daí na segunda a gente corrige tudo isso. Página 63, exercícios 7 e 9. E página 64, exercício 12, 13, 15 e 16. Belezinha, gente? Então tá aí. Essas são as atividades que ficam para vocês resolverem em casa. Tentem resolver, tá? Não precisa acertar, não tem problema. Depois a gente corrige bonitinho, tá? Aqui na página 61, tem um texto que fala sobre a física e a revolução industrial. Ele vai falar que vai falar qual era o contexto de se desenvolver máquinas, né? Então seria interessante vocês darem uma lida também, tá? Beleza? Uma coisa que se fosse em sala de aula eu comentaria mais, né? Mas aqui fica mais complexo. Pessoal, então eu vou deixar aqui, ó, pegar na página número 5, vou colocar minha folha onde eu marquei as atividades aqui dentro. E daí a gente corrige na segunda. Beleza, gente? Tudo certinho? Então diga um tchau para mim e daí a gente encerra a aula de hoje. Até, professor. Professor. Então tchau, pessoal. Até segunda.